Bolsonaro arrebenta com Moraes agora e junto com Mourão encurrala o ministro. Eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que o presidente Bolsonaro acaba de ser tomado por uma força descomunal e junto com o Mourão encurrala o Alexandre de Moraes. O presidente Bolsonaro acaba de afirmar: inquéritos de Alexandre de Moraes são ilegais e imorais. E não parou em Bolsonaro. O Hamilton Mourão também foi para cima e declarou com todas as letras: se seguir as regras no TSE. É muito sério o que eu conto para você agora e você já pode compartilhar. O presidente Bolsonaro foi para cima de Alexandre de Moraes, afirmando que os inquéritos do ministro no STF são ilegais e imorais. É uma perseguição implacável por parte dele, afirma o presidente Bolsonaro em entrevista à Rádio Guaíba. A gente sabe o lado dele, tá certo? E eu falo, estamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Falei agora na minha convenção lá no Rio de Janeiro. Vamos pela última vez às ruas para mostrar àqueles surdos, poucos surdos, que o povo tem que ser o nosso norte. Essa população aí tem que ser respeitada. Em seguida, o presidente Bolsonaro diz que Moraes procura incriminá-lo de toda forma e citou a quebra de sigilo das mensagens de um ajudante de ordens presidencial. Quebraram o sigilo do meu ajudante de ordens. Isso não vou adjetivar aqui, que é um crime o que essa pessoa cometeu. O objetivo não é ajudante de ordens, é ver as mensagens que eu troco com ele, algumas confidenciais. Me informo, me abasteço de informações. Ele está fazendo tudo de errado. E no meu entender, não vai ter sucesso no seu intento final. O presidente Bolsonaro afirma que Moraes não teria cumprido os termos da carta costurada com o ex-presidente Michel Temer em setembro, elaborada em conjunto para abaixar a temperatura. Segundo informações, Bolsonaro relatou a um interlocutor que enxerga como uma conspiração para levá-lo à prisão no cenário e agitado, muito nervoso com a situação, mas muito forte e com muita força, o presidente Bolsonaro mostrou que não está dormindo e não está alheio à situação do que estão fazendo contra a nação brasileira. O presidente Bolsonaro foi para cima com força e mostrou a Alexandre de Moraes que ele não tem medo. E ele falou às claras: são ilegais e são imorais. O presidente Bolsonaro não está mais brincando. Ele foi para cima, ele está sim se munindo da força do povo brasileiro também. Ele está mostrando que não é brincadeira a situação. Ele criticou Alexandre de Moraes por causa das investigações que incluem, o presidente e alguns aliados. Ele disse que a questão do Ministério Público, os inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente imorais, ilegais e é uma perseguição implacável por parte do ministro. E o presidente garantiu: a gente sabe o lado dele, a gente sabe do lado em que ele está. Isso eu não vou adjetivar aqui, que é um crime que a pessoa cometeu. E o presidente Bolsonaro, mais uma vez, confiando no povo brasileiro para mostrar para que ele veio, que ele vai continuar lutando, que o Brasil precisa estar junto, que nós precisamos estar juntos com o presidente Bolsonaro, e por isso eu quero que você compartilhe. O Hamilton Mourão, vice-presidente, também foi para cima do Alexandre de Moraes, defendendo o presidente Bolsonaro e confirmando a posição do presidente Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou esperar que Alexandre de Moraes se comporte de acordo com as regras.
quando assumir a presidência do TSE. E ele disse, em uma conversa com os jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto: eu espero que ele se comporte de acordo com as regras. Ele não tem VAR, que é o árbitro assistente de vídeo, da sigla em inglês Video Assistant Referee. Ele é o juiz e não tem VAR. Tem que ser bem circunspecto e bem atento em todas as coisas e tem que fazer. Mourão afirmou que prefere evitar críticas diretas a Moraes, mas questionou o inquérito das fake news. O ministro é relator de investigações onde eles mesmos denunciam, julgam e condenam. O presidente Jair Bolsonaro passou a fazer parte deste inquérito depois de divulgar informações sobre o processo eleitoral brasileiro. Moraes uniu a investigação sobre as declarações do presidente ao inquérito que apura a suposta atuação de uma milícia digital contra o que ele chama de democracia. Eu critico a questão, por exemplo, desse inquérito, que eu julgo que está totalmente errado, disse Mourão. A pessoa ser responsável pelo inquérito, denunciar e julgar, quando ele também é um dos ofendidos no inquérito. Então, eu acho meio complicado isso aí. Acho que isso é poder demais, e o poder demais corrompe. Mourão também disse nesta segunda-feira que há um pânico desnecessário e injustificado na sociedade sobre ataques à democracia. Deu a declaração ao comentar o manifesto pró-democracia organizado pela Universidade de São Paulo. A carta não menciona Bolsonaro diretamente, mas faz críticas veladas, acusando-o de ataques infundados e desacompanhados de provas. Para Mourão, o chefe do executivo em nenhum momento propôs mudanças que levassem ao desabamento do sistema democrático. O presidente Bolsonaro, por sua vez, agita Brasília nesta tarde, mostrando que não vai se intimidar diante das afrontas e ameaças e que está muito bem preparado para reagir a quaisquer que sejam elas, mostrando que a sua luta é pelo Brasil e pela liberdade do povo brasileiro. E Mourão, pelo jeito agora, decidiu se unir com interesse à defesa do presidente Bolsonaro, porque, claro, ele sabe que agora na corrida ao Senado ele vai precisar do apoio dos próprios bolsonaristas, daqueles que votam no presidente Bolsonaro. Mas o fato é que algo aconteceu, uma força sobrenatural desceu sobre o presidente Bolsonaro e ele arrebentou com Alexandre de Moraes, mostrando o que realmente é esse inquérito e qual é a verdadeira luta do ministro do Supremo Tribunal Federal. E você, vai perder tempo? Não perde não. Clique em compartilhar e compartilhe agora esse vídeo. Nos ajude a levar o discurso de Bolsonaro à frente e trazer sempre a verdade. Uai, seu app de vídeos curtos.